E se eu te dissesse que parar não resolve o cansaço? Às vezes a gente para o corpo, dorme, descansa, tá se sentindo exausto e quando você acorda você não continua cansada de novo? Então se por acaso isso já aconteceu com você, continua aqui nesse vídeo. Eu sou a Raquel Zembron, fiquei tetraplégica e tudo que eu aprendi, eu quero compartilhar com você. Eu espero de coração que hoje você saia sabendo um pouco mais o que fazer para descansar, que não seja o parar o corpo, que isso nem sempre resolve, tá bom? E já se inscreve aqui no canal se você gosta de ouvir vídeos sobre reflexões para a gente se tornar mais leve, mais tranquilo e ter uma vida feliz. Então, gente, quantos anos eu demorei a entender que, às vezes, quando eu parava no meio de tal totalmente atribulada e cansada com as coisas, eu me sentia mais inútil e aquilo me gerava um cansaço interior ainda maior. Porque parar o corpo é completamente diferente de parar a mente. E você já viu que várias vezes quando a gente para o nosso corpo, aí que a nossa mente acelera ainda mais, e aí que você começa a lembrar daquelas coisas que você nem estava lembrando. E tem muita gente, inclusive, que não para de fazer coisa justamente porque não quer entrar em contato com o que precisa entrar. Então ela fica sempre ali, saindo de uma coisa, indo para outra, para outra, para outra, se enchendo de atividades que, na verdade, elas são uma fuga de realmente você parar e descansar a sua mente. Às vezes, quando você não consegue descansar a sua mente, você consegue cansar ainda mais o seu corpo. Faz sentido para você? Você já viveu isso? Alguém aí ao seu redor? Eu acho que nesse mundo hiperconectado que a gente está o tempo inteiro, com o celular por perto e recebendo mil informações, isso é o que mais está acontecendo. As pessoas estão cansadas. As pessoas estão cansadas dormindo, as pessoas estão cansadas mesmo quando elas param, as pessoas estão exaustas. Porque a gente não foi feito para processar um monte de informação. Nosso cérebro, ele não é um computador. E quantas vezes a gente quer ser a pessoa que grava os números das coisas, grava tudo na nossa cabeça, sabe exatamente nossa agenda de cor, faz um monte de compromisso e lembra de todos eles, lembra dos aniversários, lembra do que você tem que fazer, lembra dos seus filhos, do seu marido, de coisas de várias pessoas. E sabe o que que você está fazendo? Sinceramente, enchendo a sua cabeça de informações que não são o que ela foi feita. Nosso cérebro, ele não foi feito para guardar milhões de informações. Ele foi feito para criar, ele foi feito para pensar, ele foi feito para contemplar. Ele foi feito para que a gente tenha um processo devagar, um processo calmo de processar as informações e aprender. Mas quando a gente nos enche de tarefas que não param mais, a gente fica sem tempo de processar as informações. Eu aprendi a parar o meu cérebro quando eu já estava fora do meu limite. Quando eu passei por uma situação de depressão, de burnout, e foi muito difícil para mim. Eu aprendi assim na marra, porque se eu não conseguisse fazer isso, eu não ia sair daquela situação. Mas é tão fácil, mesmo quando a gente aprende a silenciar o nosso cérebro, a gente ainda continuar algumas vezes nos pegando naquele modo automático. E tá tudo bem, porque nós somos seres humanos. Mas eu vou te falar agora, te contar aqui, o que que eu efetivamente fiz para aprender a silenciar a minha mente, para aprender a dar pausas, mas não pausas no meu corpo, pausas dentro da minha cabeça. Algumas técnicas, elas são muito importantes. E eu espero que você pegue aí um papel, uma caneta, ou que você salve esse vídeo para você ouvir várias vezes quando você se esquecer dessas técnicas. Agora eu vou contar para vocês quais foram 3 técnicas que eu usei para melhorar essa situação de ficar com a mente tão sobrecarregada. A primeira técnica, ela é muito simples, mas eu sou obrigada a falar dela, porque ela também é muito poderosa.
Aí você pode falar, Raquel, meu Deus, todo mundo sabe disso. Tá bom, mas se eu tô te falando, é porque você precisa ouvir. Eu separei as três que mais me ajudaram. Então, mesmo sendo clichê, você precisa saber que isso é real. Tá com a mente muito bagunçada? Você vai parar por um minutinho, vai inspirar pelo nariz, segurar e soltar pela boca. Você vai fazer uma inspiração de 4 segundos, contando até 4, segurar 4 segundos e soltar em 6 segundos. Se você não tiver muito tempo, você pode fazer isso 3 vezes, que já ajuda a regular o nosso sistema nervoso. Mas se você tiver mais tempo, fica aí de 1 a 3 minutinhos fazendo essa respiração. Aí você pode me falar, Raquel, eu estou no meio de uma reunião, eu posso fazer isso? Faz disfarçadamente, mas faz. Conta na sua cabeça, faz uma respiração mais longa, porque toda vez que a gente está muito acelerado, nossa respiração fica curta, começa a perceber isso. E aí você só atrapalha porque você não consegue regular o seu sistema nervoso, tá bom? Então, combinado, essa é simples, mas muito poderosa. E é por isso que eu estou falando para vocês. A segunda técnica é você vai pensar assim, ó, o que que agora é possível fazer? Não é na vida inteira, não são todas as atividades que você tem que fazer no dia e na vida, porque tem hora que a gente está pensando e de repente você está pensando assim, nossa, eu preciso levar meu carro para revisão mês que vem, eu preciso melhorar o relacionamento com meu marido esse ano, eu preciso, isso no meio do trabalho, tá? Eu preciso trocar, costurar a meia do meu filho que está rasgada, eu preciso isso. Só que, na verdade, naquele momento você vai conseguir fazer tudo isso? Não. Então, na verdade, eu quero que você pense o que que é possível agora. E se você precisar, você pode pegar um papel e anotar tudo o que está na sua cabeça. Porque às vezes a gente fica pensando, 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 porque a gente está com medo de esquecer. Um papel, porque eu sou das antigas, né, gente? Pega seu celular também. Mas anota tudo o que você está pensando. E depois você se pergunta: e agora? O que que é possível eu resolver agora? Todas aquelas outras coisas já estão anotadas, não adianta você se desesperar. Pensa, o que que eu vou resolver agora? Eu sempre esvaziava a minha cabeça, anotando tudo que eu estava pensando, e pensava, me fazia uma pergunta, repetidas vezes no dia. O que que agora é possível eu fazer? Não amanhã, não hoje à noite, não na minha vida inteira, não esse ano. O que que agora é possível eu fazer? E outra coisa, que é a última coisa que eu vou falar para vocês hoje nesse vídeo, mas como eu falei para vocês, já se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque todos os vídeos que eu gravo aqui são falando sobre coisas parecidas, sobre como a gente pode nos regular, regular as nossas emoções e tomar melhores decisões para a gente. Enfim, a última coisa que eu vou falar para vocês hoje, que é uma terceira alternativa, uma terceira forma de você dar uma regulada mesmo no cansaço mental, é você escolher um mantra. Mantra, gente, não é uma coisa mística, não é uma coisa espiritual, enfim, pode ser, mas mantra é uma frase que faça um sentido que você vai repetir várias vezes, entendeu? E você pode repetir várias vezes para você. Eu não preciso resolver tudo agora. Eu não preciso resolver tudo agora. Ou você pode criar outra frase que faça mais sentido para você, que pode ser: minha mente vai ficar mais calma, minha mente está mais calma, minha mente está mais calma. Outra frase que você pode escolher é: não adianta parar o corpo sem parar a mente. E aí, toda vez que você se perceber acelerado, você vai falar para você mesmo: não adianta parar o corpo sem parar a mente. Não adianta parar o corpo sem parar a mente. E aos poucos você vai tomando consciência de todas as vezes que você precisa realmente dar uma pausa, mas uma pausa aqui dentro, não uma pausa no corpo. O nosso cansaço corporal
às vezes é até ok da gente aguentar. Agora, o nosso cansaço mental deixa o nosso corpo sugado e é muito difícil. E aí a gente fica menos produtivo, aí os nossos relacionamentos pioram, aí ao invés da gente caminhar para um lugar de mais paz, a gente caminha para um lugar de mais e mais exaustão. E é isso que não pode acontecer. Eu espero que com essas dicas a sua vida fique mais simples e mais tranquila. Me conta aqui qual que você escolheu, qual frase você escolheu, qual estratégia você vai aplicar. Lembrando de usar uma de cada vez, tá, gente? São estratégias simples: respiração, o que agora é possível, esvaziar a mente, e depois a técnica do mantra. O que eu vou falar para mim mesmo toda vez que eu me perceber cansada mentalmente, tá? São simples, mas faça uma de cada vez. Não queira atropelar, fazer tudo ao mesmo tempo, não tem essa necessidade, faça uma de cada vez, que aí você vai conseguir entender que a gente correr não vai fazer com que a gente cresça mais. Todo crescimento nosso exige constância, exige pausas, todo aprendizado exige tempo. Tudo na vida é um processo. E não adianta a gente querer acelerar demais esse processo na nossa cabeça. Então, respire fundo, entenda que você está no processo e entenda que descansar a sua cabeça é fundamental para você conseguir resolver todas as outras coisas da sua vida, tá bom? Você não precisa dar conta de tudo, ser forte, não é estar bem o tempo todo, e eu estou aqui com você nesse caminho para nos tornarmos pessoas mais em paz, pessoas mais tranquilas e pessoas que conseguem regular suas emoções e não só reagir a elas, tá bom? Um beijo grande, te espero no próximo vídeo, que vai sair nesse próximo domingo, e já dê uma olhadinha nos outros vídeos do canal, se você gosta aqui da gente, tá bom? Beijo!